Claro, sem esquecer do debate da Conferência do Clima, questões climáticas, desafios e compromissos que devem ser firmados durante a Conferência do Clima da ONU. Vamos seguir nesse assunto, direto desse cenário maravilhoso, Bosque Rodrigues Alves, com a Valcleia Lima. Ela é da Fundação Amazônia Sustentável. Conversando aqui com a Valcleia. Bom dia, Valcleia, tudo bem? Tudo ótimo. Valcleia, ela é quilombola. Ela trabalha há 30 anos com comunidades, povos tradicionais da Amazônia e vai compartilhar um pouco do conhecimento aqui com a gente. E o interessante é, quando a Valcleia chegou, ela mora no Amazonas, eu perguntei, e aí, Valcleia, o que você achou do nosso cenário escolhido aqui para o Novo Dia? Ela, eu já conheço, eu sou paraense, então também é uma forma de matar a saudade. Exatamente, pelo menos há 30 anos atrás eu estive aqui, estudei aqui próximo na Escola Agrotécnica, a primeira formação, e eu sempre visitava esse lugar. E eu acho que esse lugar representa exatamente o território, porque você há 30 anos atrás chega aqui, isso aqui era maravilhoso como ainda está hoje. E continua assim porque é uma área protegida, com cuidado, com uma atenção direcionada. Isso aqui é uma representação de um território, só que de uma forma menor, mas quando a gente olha para a Amazônia, por exemplo, é assim que nós gostaríamos que os territórios fossem vistos. Não só como um espaço de diversidade, como é aqui, a gente vê espécies animais, floresta, mas que compõe também as pessoas. É importante a gente trazer essa conferência para o coração da Amazônia, né, Valcleia? A gente tem aqui um exemplo do que é o Bosque Rodrigues Alves, um exemplo das nossas plantas, nossas árvores, nossos animais, também da nossa história. E aí eu te trago para trazer a importância das comunidades ribeirinhas, das comunidades que vivem na Amazônia, quilombolas, também os indígenas, para esse debate climático. Acontecer na Amazônia, em que medida isso propicia que eles sejam vistos pelo mundo e participem principalmente dos debates e decisões que vão acontecer aqui em Belém? Bom, a COP da Amazônia, para mim, significa de forma concreta fazer com que as populações dos biomas, especialmente da Amazônia, as populações tradicionais, saiam da invisibilidade, né? Então, o Brasil, inclusive, como parte disso tudo, às vezes não conhece o bioma, não conhece o que acontece aqui nesse território. Então, estar aqui, a COP vir para cá, é fortalecer cada vez mais que a gente precisa valorizar as populações tradicionais que estão nos territórios, que são as que mais fazem um esforço na conservação e na hora que as mudanças climáticas chegam, são as primeiras que são impactadas. Então, para a gente, e eu digo para a gente porque eu sou quilombola, nasci numa comunidade tradicional, apesar de há 30 anos trabalhar para as populações tradicionais, mas eu sei exatamente o que é essa realidade. O que é estar num lugar onde muitas vezes as políticas públicas não chegam, e quando chegam, não chegam da forma que realmente a gente entende que as populações tradicionais merecem. Os povos tradicionais, eles já sentem os reflexos das mudanças climáticas? Quando a gente fala dessa linha de frente do enfrentamento às mudanças, eles já sentem os impactos? Bastante. Nós tivemos duas grandes estiagens secas, extremas, especialmente falando do Amazonas, onde o rio, por exemplo, o Rio Negro desapareceu. E eu caminhei dentro do Rio Negro, porque a água foi embora. E nesse período, a gente conseguiu ver de forma muito pessoal e de perto o quanto que é preciso investir em infraestrutura nas comunidades. Por incrível que pareça, a maioria das comunidades, elas estão às margens dos rios e nessa hora o que mais fez falta foi a água. Porque nem todas as comunidades, por exemplo, têm água tratada, tem poço artesiano. Então é importante entender que imagine o que é você viver sem água. A gente não passa uma hora sem tomar um pouco de água. Imagine ficar 4 meses onde a água está a quilômetros de distância. Então esse impacto na vida da comunidade é grande. E aí a gente olha para vários aspectos. O aspecto econômico, sem água não tem como produzir. O aspecto social e o aspecto ambiental, porque você depende da água para fazer tudo. Então, elas sentem bastante. E aí é importante falar para você que, nesse período, as comunidades se mobilizaram, inclusive para fazer planos de adaptação baseado naquilo que mais as afeta nesse período. Então, eu acho que isso é um ponto importante para a gente destacar.
O quanto que tem a nos ensinar, que é algo que a gente vem destacando muito na cobertura. Quando você traz a COP aqui para a Amazônia, aqui para Belém, você pega exemplos dessa nossa relação, esse equilíbrio entre homem e natureza, muito inspirado no que as comunidades, populações tradicionais fazem nesse bioma. Inclusive em relação a desenvolvimento sustentável. Quando a gente fala de impactos nas mudanças climáticas, a gente tem impactos na bioeconomia. Esses povos, por vezes, têm o seu sustento baseado na natureza. Valcleia, nesse convívio, nessa harmonia, como eu falava, nesse equilíbrio. O quanto que essa bioeconomia, esse desenvolvimento sustentável, ajudam na conservação da floresta? A gente estava falando sobre isso ontem, né? Que muitas vezes a gente tem uma visão de que a gente não compreende que a nossa mesa é abastecida justamente pela agricultura familiar, que vem da diversidade. Então, quando a gente olha o território, a gente tem os diversos produtos que vêm da floresta, inclusive em sazonalidades diferentes. Tem um período da açaí, tem o período da abacaba, enfim. Eu ficaria horas aqui citando uma série de produtos que você tem quando vem da floresta. Você tem outra diversidade de peixe que vem do lago. Mas é importante entender que as populações tradicionais, elas conservam esses territórios, primeiro para a subsistência e depois para vender o excedente. Então isso é muito importante para, de uma certa forma, levar recursos financeiros para quem está no território para ele justamente comprar aquilo que ele não consegue produzir. Então a gente vê muito hoje se falar em soluções baseadas na natureza, acho que a gente precisa aprender muito com quem vive lá, porque essa solução ela já existe, faz parte da tradição e da cultura das populações tradicionais. É uma questão ancestral que é importante que as pessoas entendam melhor como tudo isso funciona. E a bioeconomia é muito importante nesse processo. Inclusive promessa aqui, durante o Novo Dia, a gente vai apresentar alguns projetos para quem está nos acompanhando na CNN Brasil, em detalhes sobre como que é também a vida da comunidade ribeirinha. Enfim, tem muita surpresa ainda aqui na nossa programação. Valcleia Lima, ela é da Fundação Amazônia Sustentável, nessa conversa ao vivo aqui com a gente. Muito obrigada, viu, Valcleia? Um ótimo dia. Eu que agradeço a oportunidade e vamos olhar para a Amazônia de forma diferente, porque a Amazônia é muito especial para o Brasil e para o mundo também. E as populações tradicionais têm um papel essencial. A gente não pode olhar só por cima das copas das árvores. A gente precisa entender que embaixo dela vivem pessoas que cuidam disso para todos nós. Obrigada, Valcleia.